As autoras negras são muitas e são diversas. Nas páginas dos livros, elas falam sobre racismo, histórias do seu cotidiano e da violência que o corpo negro é submetido. No Entre Letras de hoje, vamos conhecer sobre as escritoras negras maranhenses da atualidade. Nascida em 1917, Carolina era uma moradora da favela do Canindé, na região norte de São Paulo. Trabalhava como catadora e registrava seu cotidiano nas folhas encontradas no lixo. Descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, em 1960 publicou seu primeiro livro, contando com mais de 100 mil exemplares vendidos e traduções para 13 idiomas. A força de Jaride se traduz também na sua forma de expressão, a belíssima literatura de cordel. A diferença é que em sua obra, Lendas de Dandara, a autora aborda temas mais atuais, como questões de gênero, o racismo, sexualidade e histórias de grandes mulheres negras no Brasil. O livro, Um Defeito de Cor, conta a história de uma menina nascida no Daomé, Benin, capturada como escrava aos 8 anos, e a sua trajetória até a terra natal, como uma mulher livre. Por essa publicação, recebeu o prêmio Casa de las Américas, na categoria de literatura brasileira. A história de Conceição começa lá em Belo Horizonte, na favela Pendurada Saia, com mais 9 irmãos. Do que ouviu e viveu ali, ela transformou a inspiração em forma de sobrevivência, com contos que conquistaram o prêmio Jabuti em 2015 em Olhos d'Água. E para continuar falando sobre a potência das mulheres negras na literatura, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV UFMA a escritora maranhense Gorete Pereira. Gorete, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade que vocês estão dando ao escritor maranhense, que isso é muito importante. E também saber que o pessoal de casa está nos assistindo e para nós ainda é um prêmio, né? Saber que o povo está nos assistindo e a gente está diante de uma oportunidade. Gorete, você sempre foi uma pessoa muito dedicada aos estudos. Eu queria saber um pouco da sua história e como é que foi esse seu encontro com a literatura. Olha, na realidade, desde pequena, desde os 10 anos, sonhando, e o encontro verdadeiro da Gorete à literatura foi na varrição. Foi justamente como gari, um trabalho muito árduo e, por sinal, que as pessoas têm olhado assim com constrangimento, ou seja, é gari porque não estudou, é gari porque é analfabeto, mal educado, quer dizer, são esses nomes que costumamos ouvir. Mas para a Gorete, foi motivo de baixar a cabeça? Não, de levantar a cabeça, de estudar e de vencer na vida. Gorete, eu queria saber como a questão racial, como a questão do preconceito também está presente nas suas obras literárias. Olha, o preconceito, a gente sabe que, por mais que tentamos esconder, mas ele existe, né? Então, eu como escritora negra, eu como trabalhadora da limpeza pública, eu senti na pele o que é o preconceito, que é você ver o constrangimento. Mas o que eu fiz? Eu vou mostrar às pessoas, não às pessoas, mostrar para mim, primeiramente para a Gorete, que é possível chegar onde você quer, não importa o que diz, o que falo. E eu passei por cima do preconceito. O primeiro passo que eu dei foi os estudos e com o desabafo das minhas poesias, que inclusive elas foram destaque. Eu já recebi prêmio com a literatura de cordel, que foi algo assim presente na minha vida, não só como escritora, mas como leitora. Antes de se dedicar a essa vertente poética, eu já lia a literatura de cordel, tanto é que aprendi com poetas de fora, cordelistas de fora, e onde eu tive a métrica, tudo. Então, assim, o preconceito para mim foi apenas um passo para mostrar às pessoas que quando você quer, não tem preconceito, não tem racismo. Você é aquilo que você quer ser.
A Maria Firmina dos Reis, ela é considerada uma das primeiras escritoras brasileiras, né? Ela é maranhense, era uma mulher negra. Era uma referência para você também na sua obra, na sua produção literária? Muito. E como ela é uma referência, porque eu brinco assim, eu me vi em Maria Firmina dos Reis, como na varrição, e também para a escola, né? Como que Gorete se viu a Maria Firmina dos Reis? Quando eu comecei a escrever, e me despertou saber que Maria Firmina passou por todo aquele contexto. Sabe que você escrever um livro e não poder ter seu nome, né? E hoje nós temos a oportunidade de ter nosso nome no livro. Então, Maria Firmina, eu sou Maria Firmina, acho que todas as mulheres são Maria Firmina dos Reis. Primeiro, porque Maria Firmina dos Reis foi a primeira a passar no concurso público, né? E isso é orgulho. Então, como eu me vejo assim, Gorete Pereira foi a primeira gari de São Luís do Maranhão a escrever um livro de poesia. Estou no 6º semestre do curso de Letras e faço parte da Academia Maranhense de Trovas, como a gente chama, a casa do professor Carlos Cunha. Além de poeta cordelista, também sou trovadora. Muito bom. Eu queria saber um pouco sobre a sua produção literária. Você faz poesia, você faz cordel. Quais também foram os livros que você já publicou? Olha, esse já é o 4º, não tem mais uma edição. Todos bem vendidos, graças a Deus, né? É o Diário de Sentimento, onde a Gorete desabafa de forma romântica, né? E, mais uma vez, Maria Firmina dos Reis. Né? Aqui, os 200 anos de Maria Firmina dos Reis, onde eu fiz uns 3 versos de cordel falando dela, né? E essa antologia, ela foi premiada também. E também tive a minha participação na AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, faço parte aqui do Maranhão. Também faço parte da Academia Poética Brasileira, presidente Mário Lincoln, Sociedade de Cultura Latina do Estado do Maranhão, o nosso presidente é o César Brito, e também estão lançando a primeira Academia Maranhense de Literatura de Cordel, e vai ser presidida por uma mulher, por uma negra, que é a Gorete Pereira. Né? E por último, o cordel premiado é o cordel da Maria Firmina dos Reis, uma mulher de atitude, porque teve atitude em fundar uma escola mista e levar a educação para aquelas pessoas, aquelas crianças até que não tinham. Então, assim, eu me vejo Maria Firmina dos Reis em tudo. Então, tanto é que em todos os meus versos, eu sempre brinco assim com as pessoas quando eu declamo. Eu fui gari, mas eu fui Maria Firmina. Mas como? Eu fui a Maria Firmina dos Reis, mostrando que é possível você vencer. Né? A educação ainda é a resposta para todos os problemas do nosso cotidiano. Então, você nunca deve desistir. E foi o que aconteceu comigo. Gorete, quais você acha que são os principais desafios de uma mulher negra na literatura? É ter espaço, é ter visibilidade, ter reconhecimento? Na realidade, é o espaço, é o reconhecimento, porque a gente sabe ainda assim, é escolhida nos dedos as mulheres que vá para frente da TV. Se não tiver uma boa formação, não chega a lugar nenhum. E parabenizar esse programa, porque vocês estão mostrando o contato, né? O escritor maranhense, que isso é importante. Já deveria ter bastante, outros programas com esse teor, né? A importância que tem a literatura maranhense, a escritora maranhense, o escritor maranhense. E aqui eu estou me sentindo assim vamos botar assim, uma estrela. Nossa, sou uma estrela internacional, gente. Estou aqui no programa Entre Letras, Gorete Pereira, não só mostrando o meu talento, mas mostrando que a negra, ela também tem toda a sua participação. E preconceito nunca foi, nunca será motivo de Gorete baixar a cabeça. Porque eu dou a resposta em versos, né?
E falando em versos, tem alguma poesia, tem algum cordel que você gostaria de recitar pra gente? Tenho cenas invisíveis de um trabalho árduo. Toda a minha vivência, quando eu estive ainda na varrição, eu fiz uma parte desse cordel ali no Reviver, que também trabalhei ali, e ele é mais ou menos assim. Um dia varrendo as ruas de São Luís com destreza, descobri grande tesouro, arte rara com certeza, de caráter sem igual, que veio de Portugal, pedras de rara beleza. Porém, existe sujeiras difíceis de remover, pois não estavam no chão onde eu estive a varrer. É uma sujeira horrível que, embora sendo visível, ninguém consegue esconder. Eu, junto com a minha equipe, sofremos humilhação. Vimos neste ser a sujeira maior que a do chão, o lixo da ignorância, imundícia e arrogância que levo no coração. O lixeiro é invisível para muito morador, que às vezes nos encaram com olhar constrangedor. E no trabalho que fazemos, como pago recebemos, marca de um desamor. Gente que não nos conhece nem nos dá atenção. Espalha o lixo na rua por falta de educação. E ainda diz, se não tiver lixo, não ganhamos nenhum tostão. E vou terminando assim. Com a vassoura, meus amigos, eu limpei o chão. Mas com amor eu conquistei a educação. Gorete Pereira. Maravilhosa, Gorete. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Você é extraordinária. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje no Entre Letras. E a gente volta no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do Entre Letras. E agora, no quadro Eu, Leitor, a gente recebe Natividade Silva, que é membro do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, pesquisadora sobre a vida e a obra da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis e atualmente é presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de João Lisboa, aqui no Maranhão. Natividade, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e eu gostaria de começar perguntando para você quais são as escritoras negras maranhenses que você pesquisa. Eu já tive a oportunidade de ler várias autoras negras, né, tanto nacionais quanto internacionais. Eu sinto muita falta ainda da divulgação das obras das mulheres negras maranhenses, né? Nós ainda somos muito restritas, nós temos um espaço pouco, né, divulgado sobre a nossa escrita. Mas eu tenho lido, sempre li muito, desde 2014, tenho lido as obras de Maria Firmina dos Reis, porque eu tenho feito um trabalho de divulgação dela também aqui na região tocantina. Leio, né, sempre que posso, escritos, né, da Mundinha Araújo, né. Um outro também livro que é um livro que eu leio, né, regularmente também, é o livro da professora e doutora Diomar, que ela fala sobre as professoras, né, as mulheres professoras. Um outro livro super interessante é o livro da pesquisadora Juseí Santana, porque eu estou aprendendo um pouco sobre a Mariana Luz, né? Essa luz, essa mulher iluminada, que também é pouco divulgada, e ela é bem, aqui, principalmente aqui para nós na região tocantina, mas a gente está fazendo já um trabalho de divulgação da Mariana Luz, pelas pesquisas da Juseí Santana, que são super interessantes. Inclusive tem até o livro A Cigarra, que é um livro infantil falando sobre a menina Mariana Luz. Então essa é uma das leituras mais recentes minha. E as outras leituras são pela poesia, né? Eu tenho lido, né, muito esse lado, esse outro lado da literatura maranhense, que são as poetisas maranhenses. E dentre delas eu quero citar a Maura Lusa Frazão, que é uma que eu leio com mais intensidade, tenho mais proximidade. Tem a Maria José, que é a cordelista, né? Tem a Jéssica Cantanhede também, que é uma outra poetisa maranhense, jovem, né? Desse mundo dessa parte bem contemporânea de agora. Então,
são essas, mas eu acho que uma das que eu leio também, e que eu acho que é muito importante da pesquisa, é a professora e doutora Régia Agostinho. Ela tem escrito coisas super interessantes na escrita da mulher sobre Firmina, né? Então ela tem escrito, além dessa escrita dela científica, né? Ela tem várias participações também em antologias ligadas à escrita feminina e negra, né? Então vale a pena também a gente estar dando uma lida sobre essas escritas, né? Sobre essas produções que a professora e doutora Régia Agostinho tem feito aqui no Maranhão, que são de total importância para o nosso conhecimento e para a nossa divulgação também da literatura negra feminina. Entre as escritoras que você pesquisa, quais delas e quais livros você poderia indicar para a gente? Primeiro eu vou indicar a minha predileta, que é a Maria Firmina dos Reis. Depois uma outra que eu indico, que é super importante, que nós maranhenses tenhamos conhecimento, acesso a esse conhecimento da pesquisa de Mundinha Araújo, que ela faz uma pesquisa super acertada, né, sobre o líder da balaiada, né, que é o Negro Cosme. Eu acho que nós precisamos estar atenta a essas leituras, aos nossos heróis negros, né? Então é uma leitura que eu super indico. Outra leitura é um livro interessante para a gente pensar essa questão da educação, as mulheres professoras, né? Que é o livro da professora e doutora Diomar das Graças Mota. É um livro que ela fala sobre as mulheres professoras aqui no Maranhão, bem interessante. E um outro, para a gente também se embebedar, né? Que é as poesias, né? Então, no Maranhão nós temos inúmeras poetisas, né? E aí dessas eu quero indicar a Maura Luza Frazão, que é a mais próxima que eu tenho, porque é uma poetisa negra. Eu tenho conhecimento com várias outras poetisas, mas que não se autodeclararam negras, né? Não são. E aí essa é a cordelista também, Maria José. Então nós precisamos, a grande dica, eu acho que a grande indicação que eu deixo para todos nós que somos maranhenses, que estamos e assistindo esse bate-papo, é que a gente seja curiosa, que a gente possa ter a coragem de divulgar as nossas autoras nos lugares que a gente esteja, né? Esse é um trabalho nosso, um trabalho que precisa ser feito todo dia, né? Em todos os espaços que nós estejamos. Você poderia falar para a gente, né, um pouco sobre a sua pesquisa em relação a Maria Firmina dos Reis? Eu poderia falar até das que eu mais gosto, mas aqui eu quero não falar das obras, né, até porque teria que ter muito tempo, né? Mas eu quero fazer algumas reflexões sobre as obras de Maria Firmina, mas eu quero falar sobretudo sobre o romance Úrsula e o conto A Escrava, né? Então, do romance Úrsula, que foi um romance, o primeiro de Maria Firmina, em 1859, e aí desse romance, o que é que a gente pode trazer para nós, mulheres negras, né, e maranhenses? Primeiro, que Firmina, ela ousou, né, escrever no mundo, num espaço, né, numa sociedade totalmente patriarcal e que tinha a escravidão como seu suporte, né? E um outro não se deixou abater ou abalar, né, a sua escrita na defesa dos negros e das mulheres. Então, pensar a obra de Maria Firmina é pensar essa voz potente de uma mulher, de uma professora maranhense, né, que na fala dos seus personagens, ela os coloca como sujeitos e não como objetos. Então, é algo interessante para todos nós. Quem lê e quem já relê e quem ainda não leu o romance Úrsula
da Maria Firmina dos Reis. Um outro detalhe que eu acho que é super pertinente e é interessante para nós que fazemos essas leituras de autoras e autores negros é o sinal de pertencimento. Eu acho que é muito importante quando a gente pensa a escrava, a preta Susana, né? Que é um dos personagens do livro de Maria Firmina, de Úrsula. Porque assim, quando a gente pensa a preta Susana, né, a gente pensa também essa questão da ancestralidade, né, a questão da memória, que ela é importante, porque ela traz elementos também para a nossa autoestima e certamente colabora num processo de resistência negra, né? E isso a gente percebe o quanto ela fazia memória do tempo que ela vivia na África livre, né? Então, assim, acho que é muito interessante, é um combustível a mais para as nossas lutas diárias como mulher negra aqui no Maranhão, aqui no Brasil. Um outro que eu acho que é muito, que eu gosto muito, o conto A Escrava, porque além dessa coisa da memória, eu vejo também, percebo essa questão da ancestralidade das nossas avós, né? Quando eu vejo a própria escrava, né? O jeito que os escravos e as escravas, mulheres, né, eram colocadas, né, nesse regime de escravidão, né, a gente pode pensar essas mulheres que sofreram torturas, violências das mais diferentes possíveis, né, mas ao mesmo tempo elas não desistiram da vida, não desistiram do sonho, não desistiram da memória. Então, ler Maria Firmina dos Reis é, sobretudo, né, ressignificar esse papel potente da voz das mulheres e voz de mulheres negras, né? E essa voz, ela precisa ser unida a outras vozes, que sejam de mulheres e que sejam de homens, né? Que no fim possamos ter uma voz, um grito, né, bem forte e latente pelo fim da escravidão em todos os aspectos, né? Porque a gente sabe ainda que mesmo tendo sido abolida do ponto de vista formal, né, nós ainda vivemos, né, no Brasil e no mundo ainda a chamada escravidão moderna. E aí, falar da escravidão, a gente traz essa frase, assim, histórica, né, de Maria Firmina dos Reis, quando ela coloca que a mente, essa ninguém pode escravizar, né? Então, é por isso que a gente precisa ler autoras e autores negros, e nós precisamos ainda ler muito mais, pesquisar e conhecer essa grande professora nossa conterrânea, a Maria Firmina dos Reis, para que a gente não deixe de modo algum a mente ser escravizada. Você poderia ler algum trecho da obra dessa escritora? Eu gostaria de ler um trecho da obra de Maria Firmina, bem no início do conto A Escrava, né, que diz assim: por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham juntas, de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro. O seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos vem a vergonha, porque, de fronte altiva e desassombrada, não podemos encarar as nações livres.
Natividade, você tem alguma consideração, algo a mais que você queria acrescentar para a gente? Olha, assim, primeiro, acho que dizer obrigado talvez é uma palavra curta, né, para somar, né, esse meu agradecimento a Jusceí Santana, né, que fez essa indicação do meu nome para participar do programa, a Ionara, a Asmine, que conduziu tão bem esse nosso bate-papo, assim, muito agradecida a todos vocês, né, que fazem a TV UFMA, né, muito obrigada. E dizer que esses espaços, eles são necessários, né? Então, cativar, né, essas potencialidades de grandes mulheres negras que estão em todos os espaços desse estado e desse país, eu acho que é fundamental para que a gente pense uma sociedade onde não tenhamos um olhar menor para ninguém e nem vejamos ninguém menor, né? Então, assim, como nós começamos e Firmina poetizou, né, uma das obras dela, o Cantos à Beira-Mar, eu também quero, para agradecer, né, a todos vocês que estão nos assistindo e todos vocês que fizeram esse esforço, né, colaborativo e técnico para que esse bate-papo chegue, né, para várias pessoas e a gente possa refletir essas possibilidades de alargamento da escrita negra feminina para vários, né, muitos lugares. E aí, como a primavera está chegando, né, daqui um mês mais ou menos, a primavera já está aí com seu tecido florido, eu quero encerrar minha participação agradecendo de modo poético, e aí eu vou utilizar-me da poética da Maura Lusa Frazão para encerrar esse nosso momento de hoje. O dela é chamado Sarau Primaveril. Preparei uma celebração especial para comemorar a auspiciosa primavera. As margaridas chegaram logo cedo, seguida pelas rosas que, lindamente coloridas, perfumaram toda a atmosfera. Jasmins brancos trouxeram o equilíbrio ao belo verde esmeralda do aloe vera. Muito obrigada. Natividade, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Espero revê-la em outras ocasiões. Muito obrigada. E a gente encerra por aqui. Se você quiser rever esse e outros episódios, basta acessar o nosso canal no YouTube. E claro, eu te espero no próximo episódio do Entre Letras em parceria com a Academia Ludovicense de Letras.